Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Grangeiro aqui para mais um vídeo de análise técnica do mercado financeiro, né? Eu vou fazer aqui um vídeo rápido sobre o movimento do dia, tanto no dólar quanto no índice, do setup que eu tenho ensinado na sala do Discord, né? Os alunos eles já estão conseguindo fazer essas leituras e tendo ótimos resultados, como eu mostrei no meu Instagram, o resultado de alguns alunos que estão usando desse sistema, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, para quem se interessar, o link, um convite para abertura de conta na Toro, que é a corretora que eu uso, né? E tem bastante benefícios, como você não pagar por essa plataforma que eu uso. A gente está aqui com a versão Pro, então você não tem custo pela plataforma, não tem custo de manutenção, nem abertura de conta, e também a corretagem é zero. Então é um benefício muito bom para quem está começando a operar agora no mercado financeiro, que você não tem esses custos, né, iniciais, que podem até comprometer o seu capital aí nos seus resultados. Tá certo, pessoal? Então aqui eu vou começar com o dólar. Ele abriu aqui com um gap de alta, porém com uma barra que a gente chama barra de força, né? Tem gente que usa o termo de barra elefante pelo tamanho dela, né? De baixa. Então o que aconteceu? Ele veio aqui testar esse topo do dia de ontem. Se vocês olharem aqui, ó, ele veio testar esse topo no dia de ontem, né? Com esse movimento, ele não conseguiu e já iniciou um movimento de queda. Neste momento aqui, a gente traçando a linha, vocês observem que é onde começa a perder o movimento do MACD. A média já estava virando para cima, eu já tinha uma diminuição significativa do volume, e aqui quando ele cruza, exatamente nesse momento do cruzamento da média rápida, que passa a lenta, né, que a gente chama, ele tem a mudança, né, a troca aqui, vamos dizer, de polaridade do eixo zero. Ele passa a operar com um aumento de volume acima do eixo zero e a média apontando para cima. Então aqui a gente tem uma entrada. Se vocês observarem, a gente pode fazer uma entrada neste assim que ele supera aqui, né, tem um pouco mais conservadora. Assim que ele supera a máxima deste candle, eu fiz uma entrada aqui já nesse fechamento. Então a gente poderia aqui arriscar um stop de 10 pontos, e você espera o toque no canal aqui de Keltner, que ele deu aqui 12 pontos. Depois, como eu sempre tenho ensinado, né, que como a média ainda está com força para cima, a gente ainda pode ficar na operação. Então aqui daria aqui pelo menos 20 pontos nesse primeiro trade, né? Depois ele fez um outro sinal aqui. Vocês observem que nessa região aqui, ó, ele já começa a ter uma diminuição do volume. Quando chega aqui, ele faz a troca para baixo do eixo zero. Então, se a gente fizer aqui, sinceramente eu não gostei desse movimento, porque ele vem com até um movimento expressivo aqui de 17 pontos, só que depois ele já faz uma recuperação, então ele não dá o cruzamento limpo como deu aqui no Candle 4, né? Mas se quem arriscar, tiver aqui a ousadia de arriscar, a gente está na entrada nesse ponto com um stop aqui de 7 pontos. Se segurar o trade até o canal de Keltner, a gente tem aqui pelo menos uns 14 pontos a mais, né? Então aqui a gente teria um ótimo dia de movimento com mais de 30 pontos, que é geralmente a média que a gente busca no dia, né? Se vocês observarem também, uma situação bastante interessante, eu posso tanto pegar aqui esse fundo do dia de hoje com nesse candle aqui de indecisão, mas como está aqui um fundo perto, né, do fechamento de ontem, eu vou projetar este fundo neste topo aqui da primeira barra,
jogar os 3 alvos de Fibo. Observem que sensacional você ter a leitura correta do mercado, que acontece o seguinte, veja bem, onde ele veio cravar aqui, ó. Aqui a gente tem o terceiro alvo de Fibo, com a superação deste pivô vindo buscar aqui o terceiro alvo de Fibo. Aqui a gente fazendo a saída no alvo, a gente está com um trade de 27 pontos. Então observem que se eu jogar o segundo alvo, ele crava aqui também, né? Então eu tenho aqui um primeiro movimento de 17 pontos. Nesse caso aqui, você poderia fazer uma parcial, né? Suponhamos que você está com 2 contratos. Isso daqui, 2 contratos, eu sugiro quem já tem um certo tempo de mercado, já tem um conhecimento maior das leituras, né? Como eu tenho sempre dito, sempre operar com um contrato no máximo, para você ir sentindo o mercado, né? Porque no caso do dólar, como ele paga R$10 por ponto, se você tiver com um stop de 10 pontos, significa que você vai perder R$100 do seu capital. Dependendo do tamanho do seu capital, isso significa 10%, né? Se você tiver uma conta de R$1.000, por exemplo, significa uma conta de 10%. R$500 na conta, 20% do seu capital. Isso é inadmissível para quem está começando. Não pode perder esse tanto, né? Então, eu sugiro que operem o índice, que paga menos, porém te dá um tempo de tela maior, mais segurança, e depois vem operar o dólar, tá? E se trouxer aqui no terceiro alvo, como eu já mostrei aqui, né, o ajustado aqui, ó, exatamente nesse topo você tem o terceiro alvo cravado. Então, para quem, o que eu dizia é o seguinte: se você estiver fazendo parcial, você pode deixar um primeiro contrato com 17 pontos, que seria o segundo alvo de Fibo, depois leva, traz o stop para cima, para o stop gain, que a gente chama, né? Que seria o que? Você proteger a sua operação. Então você, a partir do momento que você tem um stop gain, você já não perde mais naquela operação. Você pode deixar de ganhar 30 pontos, mas você não vai ter nenhum prejuízo, né? Então é interessante operar dessa maneira, que é a proteção do seu trade, do seu capital, certo? Vou fazer aqui rapidamente o movimento do dia de hoje do índice também, para vocês verem que o setup ele funciona em qualquer ativo. Depois eu vou fazer mais para frente, eu vou gravar uma aula específica com essa operação, tanto para ações quanto para criptomoedas, para vocês verem que também funciona em qualquer ativo. Então aqui, se vocês observarem, ele abriu aqui sem gap, depois ele fez, né, uma tentativa de recuperação, não conseguiu e fez essa queda. Neste momento aqui, ó, a gente consegue ver que ele está brigando, né? Começa a virar um pouco a média, dá a entrada do trade, porque aqui ainda não tinha, no 13 ele ainda não tinha rompido, então ele não fez o que eu acabei de mostrar no dólar, né? Então aqui ele rompe, e ainda para ajudar ele rompe com barra elefante. Então é uma confirmação para o trade, né, para a entrada. Então se vocês entrarem no 16, eu estou com um stop aqui, é um stop relativamente caro, né, que com um contrato 400 pontos dá R$80, mas aqui ele te dá um alvo de 500 pontos. Então teoricamente é 1 para 1, então seria um bom trade. Já nesse aqui, ó, aqui já é um trade perfeito, né? Porque ele vem com força, né? Ele rompe aqui, ele supera, né? Ele cruza a média exatamente no momento que ele está virando, né? Trocando a polaridade acima do zero para baixo do eixo zero. Tenho algumas confirmações aqui também, ajuda, né? Não comentei no dólar, mas aqui vocês podem observar que tanto um quanto o outro é a mesma coisa. Eu tenho aqui a virada do MACD, eu tenho no Trix,
essa virada da média. Aqui não confirma, porque você está sobrevendido, ele está passando para a área do sobrevendido, porém, aqui no EFR, só para concluir, nos indicadores, o EFR ele está indicando para baixo, então eu tenho uma confirmação, só que aqui, nesse caso específico do estocástico, eu vou fazer até vou destacar aqui melhor para vocês observarem, o seguinte, veja bem que neste momento aqui, ó, ele está trabalhando na região do sobrevendido. Aí vocês vão me dizer o seguinte, mas Ricardo, no sobrevendido, não é para eu fazer um movimento de compra? Teoricamente. Veja o que acontece nesse trade especificamente. O que é a leitura do mercado? Por que eu entraria na venda aqui? Além desta confirmação que eu mostrei para vocês, aqui também a gente tem um fundo aqui, ó, bastante interessante, que é essa resistência inicial do pregão de hoje. Só que veja bem, aqui eu tenho mais uma resistência do pregão de ontem. Então o que acontece? Para quem está esperando um movimento de alta, neste momento aqui, ó, ele está com os stops. Então o que o mercado viu aqui? Ele veio e limpou os stops e caiu até o canal de Keltner. Então se vocês fizerem aqui a marcação, a entrada aqui, ó, eu tenho um trade de 700 pontos no canal de Keltner. Ele fez a limpeza dos stops tanto nessa região como aqui. E veja bem que nesse candle 34 ele deu um sinal de indecisão e já retomou alta e veio bater na média. Entendeu? Então, nesse caso especificamente, eu consigo ter tranquilidade para fazer essa operação, porque eu estou vendo aqui esses indicadores me mostrando, né, que ele está caindo, que ele vai continuar esse movimento de queda, e além do mais, eu tenho aqui uma região de stop nessa resistência, com uma possível busca até a próxima, que foi exatamente o que ele fez. Veja como ele confirma aqui o que eu estou dizendo nesse candle 33, que ele faz uma barra sem pavio. Isso daqui é limpeza de stops do pessoal que está tanto posicionado neste fundo, né, de ontem, como aqui também. Entenderam, pessoal? Então aqui são trades perfeitos que a gente consegue ter 500 pontos de alta com mais 700 pontos de baixa. Aqui você tem um trade de 1.200 pontos no dia, dando uma operação muito positiva tanto no dólar quanto no índice, né? Para quem está começando, está operando no índice, mas para quem já tem a tranquilidade da leitura do dólar, também ganha nas duas pontas. Tá certo, pessoal? Então eu encerro aqui esse vídeo de análise técnica, desejando a todos um ótimo dia, bons trades, bons estudos, e pedindo para quem ficou comigo até aqui o final, se possível, deixa um like no vídeo e compartilha, que ajuda bastante o trabalho que a gente está fazendo aqui para chegar num número maior de pessoas. Tá bom, pessoal? Então até a próxima, ótimo dia para vocês.